Mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhar numa armadilha, fazendo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde são os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Obrigado, Natan. Estou liberando os músicos também para estarem aqui junto à plateia, junto à igreja, né? Não tem plateia, é outro lugar. Queridos, eu quero orar com você mais uma vez. E eu tenho certeza que hoje você vai chorar um pouquinho. Amém? Antigamente a gente dizia para você trazer lenço. Amém? Mas nós estamos hoje dizendo para você: amém, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Os músicos foram embora? Especificamente aqui. Senhor, nós te agradecemos por tua justiça, por teu amor, por tua bondade. Que a graça do Senhor opere mais uma vez. Que todo espírito, Senhor, de perturbação, de especulação, todo espírito contrário do teu operar aqui esta manhã, eu sei que o Senhor tem uma palavra poderosa para comunicar ao nosso coração. E nada venha roubar a nossa atenção aqui, Jesus. Nada venha roubar o intuito do nosso coração, que é de te servir e de estar conectados junto a ti. Eu creio no poder da tua palavra, Senhor. É só a tua palavra que transforma, que liberta, que restaura e nos mostra o caminho da salvação eterna. Nós te agradecemos aqui, Senhor. Nós te celebramos aqui, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, acalma os nossos corações, acalma as nossas vidas, acalma os nossos sentimentos, Senhor. Que toda dispersão, Senhor, seja dispersa agora para a glória do nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Traz a tua bondade aos nossos corações, traz a tua presença aos nossos corações, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Amém? Glória a Jesus. Queridos, esse texto ele mexe muito com as nossas vidas, mexe muito com os nossos corações quando nós olhamos do prisma do Evangelho. A partir do momento que nós vemos e percebemos Jesus atuando como alguém que está apto, está pronto para nos perdoar, está apto e está pronto a trazer libertação aos nossos corações. Amém? Esse texto é um texto que, cada vez que eu leio ele, eu consigo medir o nível da misericórdia que ainda mora no meu coração. Amém? Misericórdia, irmãos, uma palavra latina muito interessante. Misericórdia, esse coração, aí deriva misericórdia. Misericórdia nada mais é do que a miséria de um coração voltado para a miséria de outro coração. Amém?
A grande verdade, senhores, eu tenho dito a essa igreja, tenho dito aos irmãos, e tenho dito por onde consigo falar a palavra de Deus, que nós, à luz da palavra de Deus, nem de nós aqui é bom. Nós não somos bons. A grande verdade, a Bíblia diz que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus, conforme Romanos. E todos nós carecemos da bondade de Deus. Amém? Agora, às vezes o nosso coração se endurece. Às vezes o nosso coração, ele dissipa a misericórdia. E nós olhamos com soberba aos outros corações. E nós olhamos com altivez aos outros corações e pensamos que nós somos os bons. E eles são os ferrados. E eles são os pecadores. Quando na verdade, quando Jesus disse que imputava ao nosso coração misericórdia, ele estava dizendo assim: nunca esqueça que o seu coração também é um coração miserável. E que todos os dias ele carece da bondade, da graça e do amor do Pai sobre a sua vida. Amém? Então, todas as vezes que nós olhamos com altivez, com soberba, com julgamento para os outros corações, nós estamos dizendo que a misericórdia, ou seja, que a miséria do nosso coração já, e que nós somos melhores. Então, esse texto ele fala muito ao meu coração, porque todas as vezes que eu leio ele, eu consigo ver em que nível está a minha misericórdia. Porque se eu leio esse texto e na posição dos fariseus eu julgo aquela mulher, é porque eu me acho melhor do que ela, ou eu me acho melhor do que alguns pecadores, quando na verdade nós devemos olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo com essa medida, não de julgamento, mas de entender que o coração dele é tão miserável quanto o meu coração. Quem entendeu diz amém? Aleluia. Quem não entendeu diz misericórdia. Aleluia. Então, irmãos, a priori desse texto é nós entendermos que nós não somos bons e que nós carecemos da misericórdia de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Agora, eu entendo outras questões ao ler esse texto. Então você pode ir para o João, por gentileza. O João está de ajudante da prof. Está socorrendo aqui. Amém? Misericórdia, irmãos, recapitulando com vocês, é quando nós olhamos para o nosso coração e entendemos o quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos, o quanto nós precisamos sermos também alcançados por Deus. Agora, no texto bíblico em questão, havia acabado a festa dos tabernáculos e Jesus estava no templo. Quando a festa terminou, apenas os peregrinos, os que vieram de outras cidades, de outros países, os judeus estrangeiros estavam por ali ainda. E Jesus, como nunca segregou a sua palavra, ele diz: eu vou ficar aqui ensinando e pregando a esses peregrinos que vieram de outros lugares. E ele fica ali, fica ensinando e fica pregando para aquele povo. E os fariseus arquitetavam um plano contra Jesus. E aí, ao que tudo indica, eles bolaram o que acontece no capítulo 8. Acompanhe comigo. Primeiro é necessário dizer que você nunca vai descobrir o nome da mulher do capítulo 8 de João. A Bíblia sempre apontou ela como uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, mas nunca revelou o seu nome. Você sabe por quê? Porque Jesus quis preservar a identidade dela. Jesus não quis expor ainda mais a sua fraqueza. Jesus preservou o seu nome. Jesus não quis expor ainda mais as suas debilidades. Então, toda vez que você tentar procurar, algumas pessoas associam ela à mulher, a Maria Madalena ou alguma coisa que o valha. É tudo especulação. A Bíblia não lhe dá um nome. Amém? A Bíblia não afirma quem ela é, apenas a mulher pecadora, porque Jesus não tem interesse em nos expor. Amém? Primeira coisa que eu quero falar para você aqui esta manhã:
Jesus não tem interesse em fazer exposição do meu e do seu pecado. Amém? Jesus não tem interesse em tornar públicos os nossos atos que desagradam a Ele. Jesus não tem interesse em colocar um carimbo na minha testa, na sua testa, dizendo pecador. Aliás, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Então Jesus não tem esse interesse. Quem tem o interesse de nos acusar, de trazer todos os dias o nosso pecado, é o inimigo das nossas almas. Amém? Aliás, Paulo escrevendo à igreja em Colossos, no capítulo 2, em versículo 13, 14 e 15, ele traz uma alusão aos prisioneiros de Roma, como ele foi prisioneiro muito tempo. Cada prisioneiro, quando era preso, ele recebia uma nota explicativa do porquê que ele estava preso e a sua transgressão, e ele pendurava isso na cela dele, né? E todos os dias que ele queria questionar e perguntar ou querer pedir por liberdade, um soldado ou um procurador romano dizia para ele: olha a cédula que está aí na tua sala, olha a cédula que está aí na tua sala, que diz que você é pecador, que diz que você é transgressor, que diz que você cometeu erros, que você cometeu falhas, é por isso que você está aí. E isso funcionava muito mais como um peso emocional e psicológico, porque todo dia o indivíduo acordava e a primeira coisa que ele via, Mateus, era a sentença dele. Era uma acusação todos os dias gotejando no coração dele. Agora Paulo diz que quando Jesus desceu as câmeras secretas do meu e do teu coração, onde nós éramos aprisionados por nosso pecado, e aonde estava a cédula que nos era contrária e que acusava os nossos erros e as nossas falhas, Paulo diz que ele pegou elas, arrancou de nós e gravou na cruz, para que ninguém mais nos aponte, nos julgue e acuse os nossos erros e as nossas falhas. Amém? Amém? Agora, capítulo 8 de João, eles tramam, na verdade, porque eles queriam destruir Jesus. Eles queriam acabar com o ministério de Jesus. Porque você precisa prestar muita atenção no capítulo 8. A Bíblia diz no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômios, que são os livros das leis do povo judeu, que se havia um pecado, um ato de adultério, o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Por que levaram sua mulher? Se a Bíblia diz que eles foram pegos em pecado, por que pegaram sua mulher? E não o homem? Na verdade, irmãos, a maioria dos teólogos compreende e entende que foi uma trama, que foi algo armado para destruírem com a reputação de Jesus. Você precisa entender uma coisa: no jogo abusivo do pecado, nós não passamos de objeto. No jogo abusivo do pecado, eu e você não passamos de objeto que o inimigo usa para cumprir os seus meios para envergonhar e atingir a Deus. Amém? Eles armaram com aquela mulher, armaram um circo. Eles não estavam preocupados, Satanás não estava preocupado com aquela mulher. Eles estavam preocupados em atingir a Jesus. Você está entendendo? Eles pegaram a mulher, dispensaram o homem e levaram ela até Jesus, porque eles entendiam duas coisas iriam acontecer ali: ou Jesus ia passar um pano quente por cima, e aí então Jesus se viraria contra a lei de Moisés, e aí então eles teriam uma brecha para destruir e matar Jesus, ou Jesus iria passar por cima do perdão, do amor, da longanimidade que ele estava pregando, e iria mandar apedrejar a mulher, e aí a multidão diria: você mudou o discurso?
Cadê o cara que pregava perdão? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Há um jogo do pecado que domina esse mundo. E é um jogo abusivo, maligno. E quando nós transgredimos, quando nós pecamos, Satanás não está nem aí para mim e para a sua vida. Ele não está nem aí para as consequências da minha e da sua história. Ele quer atingir a Deus e quer dizer: olha aí, olha o homem, olha a mulher que você apostava, que você salvou, transformou, libertou, abençoou, deu isso, deu aquilo, agora te virou as costas, agora está fazendo coisas erradas. É isso que Satanás trama. Ele quer atingir a Deus. Eu e você somos apenas peças desse tabuleiro. Quando nós transgredimos, quando nós erramos, quando nós pecamos, somos apenas objetos orquestrados por Satanás. E após cumprirmos o desejo do inimigo das nossas almas, eles nos descartam e nos colocam no lixo, porque nós já não servimos mais. Amém? É por isso que você vê às vezes as pessoas que começam a transgredir, começam a pecar, e eles têm uma vida estrelada, têm uma vida bacana, tem isso, tem aquilo e tem aquele outro, mas de repente eles simplesmente desaparecem. É porque eles já cumpriram o propósito em relação ao que Satanás queria para afrontar a Deus. E agora ele é relegado. Amém? Escute. Eles pegam a mulher. E aqui é onde realmente, irmãos, você vai medir a sua dosagem de misericórdia. Eles pegam ela, apanham, e a Bíblia diz que ela estava seminua. E eles pegam e não conduzem ela. Eles não fazem uma pressão coercitiva, assim, de uma forma: olha, vem cá, quem sabe, te tapa primeiro, chama o teu advogado, mas a gente precisa te levar hoje. Não, a Bíblia diz que eles arrastaram ela até Jesus. Sabe-se lá quantas quadras eles a tomaram pela mão, pelos cabelos, e foram arrastando ela, estrada, rua afora, expondo as suas mazelas, danificando o seu corpo, até que eles chegam onde estava Jesus. Você imagina um espetáculo de horror, as pessoas saindo na janela, as pessoas gritando, dizendo: ei pecadora, ei adúltera, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aquele coro insano de pessoas levando aquela mulher até Jesus. E sabe por que eu disse para vocês que às vezes eu olho para medir o nível de misericórdia do meu coração? Porque às vezes eu leio o capítulo 8 de João e digo também: ela tem que morrer. E quando eu penso nisso, eu caio de joelho e digo: Senhor, me ajuda a ter misericórdia. Me ajuda a não julgar. Me ajuda a não ter um braço de inquisição sobre os meus irmãos, sobre aqueles que estão em débito contigo. Amém? A igreja precisa abraçá-las. A igreja precisa sentir. Nós precisamos mais do que nunca voltar a sentir a miséria do coração das pessoas que estão se perdendo. Nós precisamos mais do que nunca. E o Espírito Santo de Deus tem falado comigo essa semana. O Senhor falou muito no meu coração e diz para mim: ei, sai da sua cadeira de juiz. Só existe um perfeito juiz e ele está sentado no alto e sublime trono. Pare de imputar juízo sobre as pessoas. As pessoas às vezes pensam que Deus precisa de ajuda, que Deus precisa de ajuda para julgar a terra, e começa a dizer: Deus, ó o fulano, ó o beltrano, ó o cicrano, ó o mengano. Amém? E Deus está dizendo: ei, misericórdia, empatia, amor,
Jerusalém inteirinha estava gritando aquela manhã, dizendo: morte à pecadora, morte à adúltera, morte a essa mulher. A lei inteira, a religião judaica inteira, todos estavam acusando, dizendo: morte a essa mulher. O único indivíduo que podia condená-la, pois foi o único que absolveu ela. Amém. E eles chegam com ela e levam ela até Jesus. E aqui eu quero observar com vocês alguns pontos específicos do texto bíblico de João. Caminha comigo. Primeiro, a Bíblia nos diz que foram os acusadores que levaram a mulher até Jesus, movido pelo pecado dela. Eu preciso dizer uma coisa para você aqui, talvez isso seja algo que traga um pouco de alento ao nosso coração. O nosso pecado, ele não nos aproxima de Deus. Do contrário, Isaías capítulo 59, versículo 2, o profeta está dizendo assim: ei, só existe uma coisa que traz separação entre vocês e Deus, é o pecado de vocês. Agora, os nossos pecados, eles nos levam até Jesus. Quem entendeu, diz eu. Os nossos pecados não nos aproximam de Deus, mas eles têm e cumprem o papel de nos levar até Jesus. Amém? Glória a Deus. Mateus, vem cá um pouquinho, por favor. Você pode ficar aqui? Amém? Diga, vem cá um pouquinho. Você fica ali. Escute. Mateus está aqui, Rodrigo está ali. Eles vão se conhecer hoje. Bora cá. Mateus, Rodrigo, Mateus. Bem. Perguntar aos irmãos: eles são próximos? Pode ser, como músicos, uma afinidade, desenvolva uma parceria, uma amizade. E pode ser que o Rodrigo, com o dom da conversação, que foi agraciado por Deus, convença talvez o Mateus de ser nosso baixista oficial. A questão é, eles foram levados um até o outro, mas não são próximos. Eles vão decidir agora se querem ser próximos ou não. Ou talvez não ser só colegas, ou talvez não vão se falar mais. A vida é assim. A questão é, um foi levado ao outro, mas não são próximos. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplaudam Mateus, digam, fica aqui. Irmãos, os nossos pecados nos levam até Jesus, mas não nos aproximam dele. Aquela mulher, com todo o infortúnio que viveu aquele dia, mas se tem algo que ela pode extrair de positivo, é que o pecado dela levou ela até Jesus. Aliás, eu quero fazer mais uma nota ao meu teu coração aqui esta manhã. Nós não fomos até Jesus porque somos os bonzões. Não, nós fomos até Jesus porque os nossos pecados nos levaram até Ele. Amém? Ou alguém acordou um dia e disse: olha, eu sou tão bom, mas olha, que bom que eu sou. Que bom ter que ficar junto com o bom, então eu vou procurar Jesus. Não, nós só fomos e chegamos até Jesus levados pelos nossos pecados. Agora é uma decisão minha e sua nos tornarmos próximos dele ou não. Quem está comigo diz amém. Amém. Nós temos a oportunidade de sermos próximos a Cristo,
mas é uma decisão minha e sua. Nós temos a oportunidade de trazer Ele para o nosso convívio, mas é uma decisão minha e sua. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse: eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. Mas se você continuar onde você está e não abrir a porta do seu coração, Jesus continuará para sempre do lado de fora e nunca será próximo e nunca será íntimo de você. Amém? Aleluia. Bendito é o nome santo de Jesus. Olhe para o seu coração esta manhã e lembre de quando e como você chegou até Jesus, de como e de que forma você chegou até os braços dele, da forma que ele te abraçou e que ele te amou. Todo cheio de mazela, todo cheio de angústia, todo cheio de dor, o coração pesando mais do que uma tonelada, mas isso foi o que te levou até ele. Talvez você diga: olha, eu cheguei até ele por muita dor, através de uma depressão, através de angústia da alma, através de solidão. Não importa o que foi, o importante é que as mazelas, os erros nos levaram até ele. E se chegamos até ele, temos a oportunidade de a partir disso nos tornarmos íntimos dele. Amém? 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 Foram os meus e seus pecados que nos levaram até ele. Ei, Jesus vem trazendo um monte de coisa na minha cabeça aqui. Capítulo 11, ou melhor, capítulo 23 do Evangelho de Lucas. E o verso número 42. O que é que colocou Dimas ao lado de Jesus na cruz? Foi a sua extrema bondade? Foi o cidadão legal que ele era? Foi a conversa dele, encantadora? Foi os sonhos, os propósitos dele? Diga para mim o que colocou Dimas ao lado de Jesus na cruz. Seus pecados. Aleluia. Você está entendendo? O que colocou o ladrão da esquerda também foram os pecados. Só que Dimas decidiu se tornar próximo de Jesus, enquanto o outro apenas foi apresentado a Jesus, mas não quis mudar, não quis se transformar, não quis ser totalmente permeado pela graça do Evangelho. Amém? Amém? Eu sinto a presença de Deus aqui. Eles trazem ela toda sofrida, mas mal sabia aquela mulher que o maior desprezo, a maior dor, o maior sofrimento, a maior tristeza se transformaria no maior ganho, na maior alegria, na maior bondade que a sua vida iria experimentar. Eles trazem ela. Eu disse aos senhores, eu entro dentro do texto bíblico e eu começo a viajar na história. Jesus com uma plateia aqui, e eles chegam, ela e jogam diante de Jesus toda ensanguentada. E ela cobre o seu rosto de vergonha. E Jesus ali. Daqui a pouco eles falam assim para Jesus: ei, escuta, essa mulher foi pega em pecado. Ela estava traindo e ela deve morrer. A terceira análise do texto: a mulher está jogada, Jesus se agacha. Acompanhe comigo. Ele olha para ela, mas não consegue olhar para ele. Ela está coberta de sangue, de vergonha, de sofrimento, de angústia da alma. Ela só chora. Ela não tem reação nenhuma. Ela já havia aceitado o seu filho e seu destino. Porque é isso que o pecado faz na minha e na sua vida. Ele nos leva a uma situação deplorável, até que a gente aceite que realmente não tem mais o que fazer, até que a gente aceite que não tem mais para onde ir. E ali ela está. E mediante o que eles falam para Jesus, ele pega o indicador e começa a escrever.
eu vou olhar para ele e vou me perguntar: sério, fala para mim, o que você escreveu lá naquele dia? O que você bagunçou lá na areia aquele dia? Talvez ele diga para mim: olha, eu escrevi naquele lugar, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas muito mais do que isso, quando Jesus se debruça e começa a escrever com o seu dedo, ele estava trazendo uma memória afetiva aos judeus, aos religiosos. Ele estava dizendo: o quê? Vocês querem me falar de lei? Ele começa a escrever dizendo assim: eu estava com meu pai no Sinai, quando essas leis que vocês estão trazendo, ele escreveu com o seu próprio dedo sobre as tábuas e entregou a Moisés. Ele estava trazendo a memória daqueles judeus, a memória afetiva que eles tinham em relação à lei. Eu estava quando a lei foi dada a Moisés, eu sei dela. Amém? Aleluia. Jesus sabia o que nela continha. Toda vez que nós pecamos, o inimigo sempre nos acusa diante de Deus. Ele sempre vai nos levar a nos atirar e dizer: deve morrer. Ele sempre vai nos levar e nos jogar diante de Deus e vai dizer: ei, esse deve morrer. Ele pecou. E Jesus escreveu. E Jesus escrevendo. E de repente, eles perguntam, os seus acusadores, os seus inquisidores perguntam: ei, você não vai dizer nada? Ele verbaliza, escute aqui, ele verbaliza o que mais tarde João escreve no capítulo 1, versículo 2 da sua primeira carta: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Jesus bateu no peito e disse: eu sou o justo e santo advogado. Amém? Eu quero dar uma notícia boa para você aqui esta manhã. Por mais que nós nos esforcemos, nós nunca vamos deixar de errar para com Deus. Mas a notícia boa que eu trago para o teu coração aqui esta manhã é que todas as vezes que Satanás acusar a sua vida, que Satanás acusar você diante de Deus, ele vai ter que ouvir: filhinhos, não erreis, mas se errardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. E o sangue de Jesus, no versículo 7 de João, nos purifica e nos lava de todo o nosso pecado, para a glória do nome do Senhor. Amém? Agora, eles perguntaram: a gente quer ouvir de vocês. E no versículo 10, a quarta observação do texto, Jesus, endireitando-se, olhou para eles e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que desde o mais velho até o mais moço começaram a largar as suas pedras. E cada pedra que caía no chão, a mulher se encolhia de medo e falou: essa é raro, essa é raro. Mal sabia ela que eles fariam um montouro de pedras ali, mas nenhuma atingia ela. Nenhuma atingiria ela. O que Jesus estava dando para eles era a resposta da qual eu comecei minha prédica aqui esta manhã. Jesus estava dizendo: quem não tiver um coração miserável, que seja o primeiro a acusar a miséria do coração dela. Amém? Nós só acusamos, nós só exigimos a depredação do outro quando nós não olhamos para a miséria do nosso coração.
está nos dizendo esta manhã que o que Ele quer da nossa vida, o que Ele quer nós como igreja, que nós tenhamos misericórdia pelas pessoas, pelas vidas, pelos aqueles que passam pelo caminho, pelos aqueles que caminham entre nós. Quando todos liberam as suas pedras, aí vem a quinta colocação do texto, que é muito importante. E Jesus, endireitando-se, não vendo mais ninguém, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Endireitando-se Jesus e vendo mais ninguém, apenas a mulher. Deixa eu falar uma coisa preciosa que existe. Depois de toda aquela tempestade, depois de toda aquela turbulência, depois de tudo que a mulher enfrentou, chegou o momento mais oportuno. Ela estava a sós com Deus. Depois de tudo o que ela viveu, ela teve um tempo a sós com Deus, que a lhe amava acima de todas as circunstâncias. Amém? E se tem algo precioso na minha e na sua vida, é quando nós temos esse tempo a sós com Deus, aonde nada nem ninguém mais nos acusa, e nós estamos diante da sua bondade, diante do seu amor, diante da sua misericórdia, diante da sua beleza, diante da sua justiça, diante da sua graça, diante da sua misericórdia, diante do seu abraço, diante do seu sorriso e diante dos brilhos dos olhos dele sobre a nossa vida. Esse é o nosso melhor momento. É o momento quando nós estamos sós com Deus. Amém? Eu disse a você que você ia chorar aqui esta manhã. Sabe quando você chega na presença de Deus, vozes do inimigo te acusando, vozes do inferno apontando seus erros, mas você dobra os seus joelhos, e de repente você percebe que tudo aquilo some, e seja no quarto, no carro, onde quer que você esteja, no escritório, de repente você parece que o mundo, aquele plano todo sumiu, e a única coisa que você sente é a bondade de Deus. A única coisa que você sente é o amor de Deus. A única coisa que você sente é a presença dele. Esse é o tempo dele estar a sós contigo. É o tempo que você experimenta o seu abraço. É o tempo que você experimenta o seu carinho. É o tempo que você experimenta o seu olhar de cura. Amém? Preciso falar uma coisa para você aqui. Deus é exclusivista em algumas coisas. Existe mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Eu acredito que bem mais. Mais de 7 bilhões e meio de indivíduos no mundo. E Deus está dizendo ao meu e teu coração, através da sua palavra, que toda vez que você quiser, precisar, você tem um tempo a sós com Ele. Não, você não entendeu. Eu disse para você que existe mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, mas toda vez que você quiser, você pode ter uma agenda com Ele, só você. Só você. Nós estamos lendo quando a Bíblia diz que ele estava junto a uma multidão. De repente ele olha para um lado e diz: eu preciso de um barco. Eu falei: por quê? Porque eu quero atravessar o mar da Galileia e quero estar lá na ilha de Gadá. Os discípulos perguntam: por que a multidão está aqui? O povo está aqui, nós estamos aqui. Eles: não, tem alguém me solicitando lá. Alguém diz: mas a multidão está aqui. Não importa com a multidão, eu sou exclusivista, eu preciso atender um que está me chamando. Eu poderia estar pregando no Maracanã com 80 mil pessoas, e Deus decidiria e teria um contato, um tempo e um momento a sós com cada um, porque Ele é exclusivista. Ele atravessa o mar e chega do outro lado na ilha de Gadá.
e sobe a montanha e chega lá e tem o gadareno, possesso de perturbações espirituais e emocionais. E a Bíblia diz que ele se apresenta para Jesus sangrando, e as pessoas correm para avisar, não chega perto porque ele é louco, ele é lunático, ele vai avançar. Jesus, não, eu vim aqui por aqui. Ele precisava no momento da sorte comigo. Amém? A Bíblia diz que Jesus libertou, orou por ele, transformou a vida dele, tomou um barquinho e voltou. Essa manhã, escute, essa manhã é o teu momento de estar a sós com Ele. Amém? É o teu momento de ser acolhido por Ele. Essa manhã diz o Espírito Santo ao teu coração: cessam todas as vozes de acusação, cessam todas as vozes de perturbação, cessam todas as vozes que querem fazer você se sentir culpado a todo tempo e a todo momento. E Ele está neste exato momento tendo um encontro a sós com você no seu coração. Sinta o abraço de Jesus aqui esta manhã. Sinta o seu olhar de ternura aqui esta manhã. E quando todos vão embora, aqui está a observação do texto. Todos vão embora. A mulher disse para Jesus, depois que ele perguntou aquilo para ela, onde estavam os acusadores, a mulher disse assim: olha, ninguém me acusou. E Jesus disse: eu também não. Amém? Também não. E foi o que o Espírito Santo de Deus falou comigo essa semana. Se Ele, quem nos criou, quem nos fez, se Ele que conhece o meu deitar e o meu levantar, se Ele conhece o meu coração mais do que ninguém, se Ele sabe todas as vezes que eu erro, que eu decepciono, que eu frustro, se Ele não me condena, quem sou eu para condenar alguém? E quem são as pessoas para me condenar? Jesus diz: eu também não te condeno. Nós vivemos o tempo, a dispensação da graça, o tempo do acolhimento, do amor, do perdão, do abraço de Jesus. É óbvio que não significa que um dia Ele vai trocar a cadeira dele de advogado. Aqui Ele está como advogado, mas vai chegar um tempo, quando a graça se fitar, que Ele troca a cadeira de advocacia e vai para a cadeira da promotoria. Amém? Amém? Aproveite o tempo da graça, aproveite o tempo da absolvição de pecados. É hoje. Corra, abraça-se a Jesus. E aí o mais importante dessa observação, Ele diz: ei, eu também não te condeno. Ele diz duas coisas: vai. Escute, irmãos, a religião aprisiona, o pecado aprisiona, líderes abusivos aprisionam, mas Jesus diz: vai, seja livre, viva a vida em abundância, viva o que eu te dei, seja feliz, percorra essa terra, viva, deleite naquilo que eu tenho preparado para você. Jesus disse: vai. Amém? Ele não disse para a mulher: olha só, fica aqui comigo, vamos construir um negócio, uma igreja, uma coisa aqui, fica aqui. Ele diz: vai. Essa é a liberdade do Evangelho. É por isso que Paulo, à igreja de Gálatas, diz: ninguém vos aprisione. Amém? Porque não estáis mais debaixo do jugo da lei, mas sim debaixo da graça transformadora de Jesus. Vai. Jesus estava dizendo para aquela mulher: até hoje você esteve presa à religião, presa a líderes abusivos da religião, presa ao seu pecado, mas a partir de hoje você está livre. Vai. Amém?
dizendo para você hoje: eu te liberto, vai, 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 para a glória do nome de Jesus. E agora eu termino. Jesus coloca uma observação. Fica em pé comigo. Aleluia. Escute. Jesus disse apenas uma ressalva para ela: você é livre. Você é livre a partir de agora. 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 Jesus estava dizendo: mas vai e não peques mais. Só um ponto. A igreja tem confundido liberdade com libertinagem. Nós estamos confundindo a nossa liberdade de fé com libertinagem de fé. Nós somos livres, mas livres para viver o propósito e a graça dele na nossa vida. Mas livres, livres mesmo, mas sem o jugo do pecado. Essa manhã, Jesus está rompendo todas as amarras da sua vida, da sua história, seus pesos emocionais. Ele está liberando você que esta manhã, para você ser livre de verdade, caminhar de verdade, mas não se prenda ao seu pecado, porque esse pecado vai te aprisionar novamente. Quando Jesus disse para ela: vai, está dizendo: você é livre e não peques mais. Ele disse: se você pecar, se tornará novamente prisioneira do Senhor. Jesus está libertando você.